Shalom, shalom, o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos iniciar a nossa segunda aula do curso Raio de Luz. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, não viu a primeira aula, volta, assiste a primeira aula, porque vai ser importante para que você entenda todo o assunto. Você que assistiu, vamos dar continuidade. Vou dar uma préviazinha bem rápida da primeira aula, só para a gente contextualizar. E de repente quem está caindo de paraquedas aí não ficar muito perdido, mas mesmo assim, por gentileza, volte e assista a primeira aula para que você se intere do assunto. Pois bem, na primeira aula nós falamos sobre o que aconteceu no Éden. O que aconteceu no Éden, o que foi feito no Éden. O que aconteceu no Éden? No Éden foi quebrado um princípio que Deus estabeleceu. Quebrando esse princípio, automaticamente o homem foi expulso da presença do Eterno. Ele contraiu para si uma dívida e ele não tinha como pagar. Por que ele não tinha como pagar? Porque se ele morresse, já era automaticamente como que eu falo? Já era pena. Porque o texto diz claramente, no dia em que dela comer, certamente morrereis. Então, se ele apenas morresse, ele pagaria o seu pecado. Ele morreria pelo seu pecado. Mas morrer pela humanidade morrer por todos, dependeria de um inocente. Alguém que não cometeu pecado, para então morrer no meu lugar. Porque é como se esse que morreu em meu lugar, é como se ele tivesse crédito. Porque ele não pecou, ele está morrendo pelo meu pecado e pelo seu pecado. E nós vamos então analisar de forma bem básica, bem superficial. Né? Se você quiser aprofundar no assunto, você entra aí nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos, e você estuda a vida de Yeshua, a vida de Jesus, para que você entenda ainda mais. Eu vou dar só uma prévia aqui, porque senão o vídeo fica muito longo e cansativo. Então eu vou dar uma pequena prévia, para que você já tenha noção se Yeshua teria ou não condições de assumir este papel. Um 1.6, agora já entrando na nossa aula de hoje, crescendo na presença do Eterno. Crescendo na presença do Eterno. Vamos fazer uma breve análise da vida de Yeshua. Lucas capítulo 2, versículo 42 e 49 está escrito assim. Quando Yeshua completou 12 anos, subiram eles, os pais, né, toda a família, segundo o costume da festa. Eu não vou falar disso aqui agora não, mas queria que você frisasse isso aí, viu? Subiram eles segundo o costume. Os pais de Yeshua e Yeshua também, eles seguiam os costumes judaicos. Eram todos judeus e seguiam os costumes judaicos. Tá? Então subiram eles segundo o costume da festa. E terminado aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Yeshua em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados e disseram-lhe a sua mãe, filho, e disse-lhe a sua mãe, filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu ele, por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Lucas, capítulo 2, versículo 42 a 49. Depois você pode conferir aí nas suas Bíblias. De preferência outras versões. Essa que eu uso normalmente é a King James, mas mesmo que você mude de versão, vai estar muito próximo dessa leitura que nós acabamos de fazer. Pois bem, então o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar aqui para vocês a priori que Yeshua era obediente e seguia os costumes judaicos e andava de acordo com a vontade do Pai.
lembre-se, ou releia, que na última frase ele diz o seguinte: não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Queridos, nós estamos falando aqui de uma criança. Uma criança aproximadamente entre 12 e 13 anos. E ele já tinha no seu coração o desejo de obedecer ao pai. Nós não estamos falando aqui de um profeta já adulto com 25, 30, 40 anos, não. Nós estamos falando de uma criança que, se em estado normal, se deixada para trás, quando os pais o encontrassem, estaria aos prantos. Nós estamos falando aqui de uma criança que já tinha o seu coração tendencioso a obedecer o pai. E é isso que nós temos que ressaltar nesse exato momento. Yeshua, desde criança, já tinha um coração disposto à obediência, disposto a obedecer aquilo que o pai planejou para ele. Veja que ainda criança, Yeshua estava com o coração inclinado para as coisas referentes ao reino. E o texto vai evidenciar isso ainda mais. Veja. Olha o que o texto diz em Lucas 2,52. E crescia Yeshua em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha que coisa esplêndida. Olha que coisa maravilhosa. Yeshua crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2:52. O crescimento de Yeshua se dava em 3 níveis: sabedoria, estatura e graça. Todas elas na presença do Eterno. Queremos dizer com isso que, enquanto o desobediente Adão é expulso da presença do Eterno, o obediente Yeshua cresce em todos os níveis na presença do Pai. Olha como isso é extremamente importante. Yeshua, o texto está dizendo que Yeshua cresce, que ele tem um crescimento, mas como se não bastasse, ele cresce em todos os níveis, né, os 3 níveis possíveis. Porque quando fala de sabedoria, está falando de intelecto, está falando de conhecimento. Quando fala de estatura, está falando do físico. Está falando da parte física, humana, homem. E quando fala graça, está falando de relacionamento com o Eterno. Então ele cresce em sabedoria, ele cresce em estatura e ele cresce em graça. Na presença de Deus, meu amado, na presença de Deus, há um franco crescimento por parte de qualquer pessoa que estiver na presença do Pai. Se nós andamos na presença do Pai, nós precisamos crescer em sabedoria, nós precisamos crescer em estatura como homem de Deus, nós precisamos crescer em graça como servos do Eterno. Na presença de Deus tem que haver crescimento. O obediente, ele vai sempre crescer na presença de Deus, enquanto o desobediente, isso agora eu estou falando para hoje. Se nós entregamos a nossa vida para Yeshua, mas somos desobedientes, nós estamos constantemente sendo expulsos da presença do Eterno. Então nós precisamos obedecer, inclinar o nosso coração à obediência, ainda que nós não saibamos o que fazer, mas expor, colocar à disposição. Pai, eu não sei o que fazer, mas o meu coração está disposto a obedecer a sua voz. E, consequentemente, isso vai trazer crescimento em sabedoria, estatura e graça sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o obediente cresce na presença do Pai. O desobediente é expulso da presença do Pai. Então você é que vai escolher o que você quer. Se você quer crescer na presença do Pai ou se você quer ser expulso da presença do Pai. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que Yeshua foi conduzido, diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e para ser tentado. Queridos, como eu estou tentando mostrar para vocês o nível de obediência de Yeshua.
É o nível de obediência. A ênfase desse estudo é mostrar o nível de obediência que Yeshua tinha ao Pai. Tinha não, tem ao Pai. Você imagina o que é o Eterno dizer para você: saia do seu lugar, vai para um lugar deserto, porque lá você será tentado. A maioria de nós não faríamos isso. Ou teríamos muita dificuldade, ou pediríamos várias confirmações. Não foi o que Yeshua fez. Yeshua se levantou de onde estava, conduzido pelo Espírito do Eterno. Ele foi ao deserto para ser tentado. E quando nós estamos falando de deserto, nós estamos falando de sol quente, nós estamos falando de excesso de frio durante a noite, e nós estamos falando de 40 dias. Ou seja, 40 dias com, durante o dia, excesso de calor, durante a noite, excesso de frio, sem alimentação e sem água. E ainda sendo tentado pelo adversário. Então nós estamos falando de uma condição totalmente adversa. Uma condição totalmente adversa. Uma condição que, para nós hoje, é quase que inconcebível. É muito difícil para nós conseguirmos conceber essa ideia na prática. Só para começar, ainda que você tire o deserto, o Eterno vira para nós e diz assim: 40 dias sem comer e sem beber, para nós já é quase inconcebível ou inconcebível. Agora imagina nessas condições. Agora no final desse slide, eu quero fazer um paralelo. Um paralelo para você entender ainda mais. Aguarde um minuto. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Yeshua lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Então o inimigo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Replicou-lhe Yeshua: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o inimigo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Bom, o texto é muito claro, não precisa nem de elucidação. Eu coloquei algumas frases, né? As frases de Yeshua eu coloquei sublinhado, onde ele diz: mas Yeshua lhe respondeu, está escrito. Depois a outra, replicou-lhe Yeshua, também está escrito. E ordenou-lhe Yeshua: vai-te, porque está escrito. Todas as três ele responde: está escrito. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer: eu obedeço a palavra do Pai. Eu não vou transformar pedras em pães, porque eu não obedeço a outros. Eu obedeço ao Pai. Eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou pular de lugar nenhum. Eu não vou aceitar as suas ofertas, porque eu obedeço a palavra do Pai. Eu obedeço o que o Pai manda eu fazer e não o que outros me falam para fazer. Isso é o nível de obediência que ele teve. Esse é o nível de obediência que ele alcançou, que ele mostrou, que ele demonstrou. Ele mostrou que ele estava aqui para obedecer a palavra do Pai. Por isso que a Bíblia diz, a Torá vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. E ele estava fazendo isso há 40 dias, sem alimentação, sem água, no deserto, sofrendo com o calor durante o dia e o frio exacerbado durante a noite, e ele vivendo pela palavra do Pai. O que eu quero dizer para você é que não importa as condições, você precisa aprender a viver pela palavra do Pai. Você não pode viver de acordo com a circunstância, você não pode viver de acordo com as vozes ao seu redor, você não pode viver de acordo com as suas
vontades, você tem que viver de acordo com a vontade do Pai, a palavra do Pai, porque a palavra do Pai é vida, a palavra do Pai é criação. Quando ele falar, haja, vai haver na sua vida, mas é a palavra dele, e não a minha vontade, o meu tempo, do jeito que eu quero. É sempre a palavra do Pai, não importa a condição em que ele me permite estar. Ainda que seja no deserto, mas eu preciso estar apto a permanecer obediente à palavra do Pai. É isso que importa. E o paralelo que eu disse para vocês, que eu vou fazer agora, para que você entenda o nível ainda mais profundo de obediência do Mestre Yeshua. Nós encontramos no Jardim do Éden um homem chamado Adão. Adão foi colocado ali, foi-lhe dado uma esposa, foi-lhe dado toda a condição de vida, frutas, tudo que ele precisava, rios que saíam dali. O lugar era realmente um paraíso. O lugar era realmente um paraíso. E ele no paraíso, com a sua esposa, na primeira vez que o tentador falou com eles, eles cederam e não foram obedientes à palavra escrita do Pai, ou à palavra do Pai, que nessa época não era escrita. Mas havia uma palavra do Pai. De tudo do jardim vocês podem comer, menos aqui. E eles não conseguiram ser obedientes a essa palavra, mesmo estando em condições maravilhosas. Não estavam no deserto, não estavam no sol quente, não estavam debaixo de frio exacerbado. Eles estavam no paraíso. E estando no paraíso, eles não foram capazes de manter a obediência à palavra do Todo-Poderoso. Em contrapartida, na contramão disso aí, Yeshua no deserto, debaixo de calor e frio, debaixo de fome, 40 dias. Quando mesmo o tentador que estava lá no Éden, vem até ele e tenta-lhe da mesma forma, ele simplesmente decide obedecer a palavra do Pai. Olha o nível de obediência do Senhor Yeshua. Olha o nível de obediência do Mestre. Olha o nível de obediência que ele teve simplesmente para concluir a obra que lhe foi dada. Então, queridos, que fique claro, que fique limpo isso para você. Yeshua foi extremamente obediente. Ele não teve dificuldade nenhuma em obedecer ao Pai. Ele teve dificuldades físicas, ele sofreu. Mas ele não teve dificuldade em obedecer. Ele preferiu, ele escolheu. Ele escolheu, veja isso. Ao contrário de Adão e Eva, ele não veio para fazer as suas vontades, mas a vontade do Pai. Essa era a postura de Adão e Eva e toda a humanidade. Pelo menos era isso que o Pai desejava que eles tivessem, essa postura. É isso que o Eterno espera de nós. Yeshua estava com uma vida obediente, estabelecendo ou restabelecendo uma vida na presença do Pai. Glória ao Todo-Poderoso por isso. Então, nesses breves minutos, eu tentei mostrar para vocês o nível de obediência que Yeshua, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, teve. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que tenha ficado objetivo. Eu espero que você tenha entendido. Porque para eu conseguir compreender a profundidade dessa salvação que nos foi dada por meio de Yeshua, eu tenho que entender o nível de obediência dele. E ele é o exemplo para nós. Ele é o que nós deveríamos seguir a ponto de nos parecer tanto a sermos confundidos com ele. Esse é o desejo dele. Que nós nos tornemos a sua semelhança, que nós sejamos iguais. E para começar, precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. E um adendo, vale lembrar que para obedecer a palavra de Deus eu preciso ler e estudar a palavra de Deus. A maioria das pessoas não conseguem obedecer porque não conhecem a palavra de Deus. Muitos dos erros que são cometidos por servos do Eterno são por falta de conhecimento. Então eu chamo a sua atenção para que você possa se disciplinar no sentido de ler, de estudar a palavra de Deus, para que você
vá minimizando os erros na sua vida. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se edificou você, se de alguma forma te abençoou, envia para algum amigo, compartilha, porque se abençoou um, pode abençoar mais pessoas. E esse é o nosso desejo. O nosso desejo é abençoar pessoas, é clarear o evangelho, é dar o evangelho gratuito para as pessoas, sem nenhuma cobrança, sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade. É simplesmente facilitar, viabilizar para que o evangelho chegue a mais pessoas, mas chegue um evangelho puro, sem mistura, sem miscigenação, sem romanismo, sem dedos de homens. O evangelho mais puro possível dentro da palavra do Eterno. Então espero que tenha ficado claro para todos vocês. O Eterno abençoe a vida de cada um. Dentro em breve a gente vai estar postando a terceira aula. E assim que postar, se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai estar sabendo exatamente o momento que isso vai acontecer. Então faça isso para que você possa receber esse material em suas mãos assim que ele for postado. O Eterno te abençoe e te guarde em nome de Yeshua, o Mashiach.